aí, jovens? Vamos continuar nosso bate-papo em relação ao cálculo estequiométrico? O professor Jefferson está aí com vocês e a gente vai fazer um exemplinho de rendimento, que foi o último assunto, para poder falar de excesso de reagentes nesse bloco ainda. Certo? Vamos só relembrar como é que a gente faz isso? Quando o problema é de rendimento, escreva a equação, balanceie a equação, proporção molar e já faz a correção na proporção molar. Perfeito? Vamos lembrar como é que faz isso. Olha aqui. Tetracloreto de carbono foi preparado reagindo-se 21,3 gramas de disulfeto de carbono e 21,3 gramas de cloro. Quer dizer, ele colocou a mesma massa dos dois. Calcule o rendimento percentual, sabendo que foram obtidos 7,7 gramas de CCl4. Ok? Bom, isso aqui já vai servir para a gente fazer duas coisas. Eu já vou começar a antecipar o caso de excesso com vocês, tá? E vou trabalhar aqui com o rendimento também, já que o que ele pediu foi o rendimento percentual. Nessa questão a gente mata dois itens de uma maneira só. Tá? Então vamos bater um papinho rapidinho. Vamos lá. Primeira coisa, rendimento tu já sabe como faz. A gente vai só lembrar aqui, certo? Agora, quando um problema envolve excesso... Jefferson, como assim excesso de reagente? Que papo é esse de excesso de reagente? Você percebeu que normalmente eu te dou a quantidade de um reagente e peço de um produto? Eu posso te dar de um reagente, pedir do outro reagente necessário para reagir com ele. Eu posso te dar a quantidade de produto formado e perguntar quanto de reagente foi necessário. Resumindo, eu posso informar para você a quantidade de um componente e você consegue descobrir o que você quiser dos outros. Certo? Você escreveu a equação, balanceou, proporção molar, transformou para as unidades que o problema te deu. Tá? Eu te dou a quantidade de um reagente. Você pode calcular de qualquer outro. Quanto que é necessário de um outro reagente para você reagir com aquilo, ou quanto que de produto você consegue produzir a partir daquilo que você tem. Mas se o problema te der dois reagentes, as quantidades de dois reagentes, aí você está diante de um caso de excesso de reagentes. Ou pode estar diante de um caso de excesso de reagentes. Tá? Então repara uma coisa. Jefferson, como é que eu sei que o problema é de excesso? Quando o enunciado te informar quantidades de dois ou mais reagentes. Se ele te deu a quantidade de dois ou mais reagentes e você sabe que só precisaria de um deles, qualquer questão que a gente fez até agora, eu te dei a quantidade de um para você calcular do outro. Para que eu te daria a quantidade de dois reagentes para você calcular o produto? Eu não preciso. Ah, Jefferson, o enunciado está sendo muito legal comigo e está dando coisas para eu escolher qualquer uma das duas que eu quiser utilizar. Nada disso. O enunciado não está sendo legal contigo. Tá? O enunciado está querendo te dar uma pernada. O enunciado está te dando um problema a mais para resolver. Percebeu? Imagina uma coisa. A reação acontece enquanto você tem ambos os reagentes. Se você tiver esse para reagir com esse, a reação continua. Se um dos dois acabar, tu não tem mais com quem reagir, então a reação para. Esse reagente que acaba primeiro, tu chama de reagente limitante. Pescou? Reagente limitante. Limitante por quê? Porque é ele que delimita a quantidade de produto formado, já que quando ele acabar, a reação para. O outro reagente que sobra é o que a gente chama de reagente em excesso. Certo? Imagina uma coisa, você quer formar água. Você quer formar água. Beleza? Para formar água você precisa de hidrogênio e oxigênio. Então você colocou uma determinada quantidade de hidrogênio e uma determinada quantidade de oxigênio, promoveu uma faísca elétrica e começa a reação para formar água. Enquanto você tiver hidrogênio e oxigênio, tu forma água. Se o oxigênio acabar, o hidrogênio não consegue formar água sozinho. Se o hidrogênio acabasse, o oxigênio não conseguiria formar água sozinho. Então, aquele que acaba primeiro faz com que o produto pare de ser produzido. Perfeito? Esse reagente que acaba primeiro é o reagente limitante. É ele que me interessa para descobrir quanto que é formado de produto. O reagente em excesso, ele sobra. Jefferson, beleza. Se ele vai sobrar, por que eu coloco em excesso? Exatamente para garantir que o outro seja completamente gasto. Imagine uma reação onde você vai fazer uma dissolução de platina com ácido clorídrico. Cara, platina é caro pra caramba.
Se você quer dissolver completamente a platina para poder utilizar num outro experimento, você coloca excesso do ácido. Por quê? Colocando excesso do ácido, você garante que a platina vai acabar. Imagina se você coloca um reagente que é caro pra caramba e não consegue consumi-lo por completo. Teu chefe vai ficar felizão contigo, né? Imagina. Que engenheiro que tu é, que químico que você é, que vai colocar o reagente mais caro para não ser completamente utilizado. Não é isso que a indústria quer. Certo? Então vamos pensar nisso. Eu coloco um dos reagentes em excesso para garantir que o outro seja completamente consumido. Me interessa para fazer a questão sempre o limitante. Sempre o limitante. Tá? Já que é ele que vai determinar a quantidade de produto formado, é o limitante que me interessa. Tá bom, Jefferson, como é que eu faço para descobrir quem é o limitante? A gente vai ter que ter uma jogadinha química aqui, uma matemáticazinha para poder calcular isso. Certo? Primeiro, vamos olhar para a questão, vamos escrever a equação e aí vamos determinar o que vai ser feito. Eu vou começar a escrever, depois eu corto, a gente volta e bate mais um papo em relação a isso. Fechado? Vamos olhar aqui, olha só. A reação que você tem é essa, CS2, que é o disulfeto de carbono, né, disulfeto, 2 enxofres, um carbono aqui, reagiu com o cloro, formando tetracloreto, 4, né, tetracloreto, e o S2Cl2. Perfeito? Ele quer o rendimento sabendo que 7,7 gramas são formados aqui. Repara que ele te deu 21,3 gramas do cloro, 21,3 gramas do disulfeto. Certo? Então, primeira coisa, a equação está aqui. Ela está balanceada? Desconfio que sim por causa desse 3. O cara já colocou esse 3 aqui, possivelmente ele já fez o balanceamento. Desconfiar não é ter certeza, vamos ter certeza. Um carbono, 2 enxofres, 2 enxofres. Eu tenho 6 cloros. Aqui eu tenho 4 com 2, 6, agora eu tenho certeza que está balanceado. Feito isso, o que a gente faz? Proporção molar. 1 mol do CS2 reagindo com 3 mols do Cl2, produzindo 1 mol do CCl4 e 1 mol do S2Cl2. Proporção molar está escrita. Tá? Se eu tenho quantidades de 2 reagentes e você sabe que só precisaria de um deles, você vai ter que determinar quem está em excesso. Quem está em excesso aqui? Não sei. Como é que eu faço, Jefferson, para descobrir quem está em excesso? Esquece isso aqui por enquanto, tá? Esquece o CCl4, você não vai trabalhar com ele. Você vai primeiro determinar quem está em excesso. Determinação do reagente em excesso. À medida que você calcula o excesso, automaticamente você já sabe quem é o limitante. E é o limitante que te interessa. Você vai trabalhar com os 2 reagentes, o CS2 e o Cl2. Então vamos escrever aqui, ó, 1 mol do CS2 para 3 mols de Cl2. Outra coisa interessante, percebeu que ele te deu massa dos dois? Ele te deu 21,3 gramas de cloro, 21,3 gramas do disulfeto. Tá? Então esse 21,3 aqui que vai me interessar. Certo? Já que está em grama, eu vou converter isso aqui para grama. Converte isso aqui para grama. A massa do carbono ele te deu aqui 12. A massa do enxofre ele te deu 32. 32 vezes 2, 64. 64 com 12, 76. Então vamos colocar aqui 76 gramas. Desse aqui, mesma coisa. 3 vezes, o cloro é 35,5. Está aqui, ó. 35,5 vezes 2, 71. 71 gramas. Agora, vamos aqui no cantinho. Eu tenho 21,3 gramas do CS2 e 21,3 gramas do Cl2. Certo? Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai supor conhecer um e não conhecer o outro. Jefferson, para, não ficou legal. Tá, então vamos devagarzinho. Devagarzinho. Eu não tenho a quantidade dos dois. Eu vou supor que eu conheço um e não conheço o outro. Tá bom, Jefferson, mas para que isso? Para descobrir quanto desse outro eu precisaria. E aí compara com o que eu tenho. Então eu tenho 2. Finjo que só tenho um, descubro esse e comparo com o que ele me deu.
Certo? Nessa comparação eu vou descobrir se está faltando ou se está sobrando. Se está faltando é o limitante, se está sobrando é o excesso. Quando a gente começar a operacionalizar isso aqui, vai ficar mais claro. Tá? O processo é sempre esse. Você vai supor que dos dois reagentes que você tem, um você conhece e outro não. Porque ele vai te dar a quantidade dos dois, como deu aqui, 21,3 dos dois. Certo? Então você vai supor conhecer um e desconhecer o outro. Certo? Claro que com o passar do tempo você vai perceber que fica um pouco mais fácil determinar isso. Nesse caso aqui, como as massas são iguais, fica bem mais tranquilo. Tá? E a partir disso você vai descobrir quem é o excesso e quem não é. Eu vou te dar duas dicas. Tá? Primeira delas, como eu tenho massas iguais, você vai ver rapidinho quem é que está em excesso. Por quê? Se eu tenho CS2, que é o disulfeto, e eu tenho CCl4, aquele que tem maior proporção mássica requer maior quantidade. Se eu tenho iguais, o outro está sobrando. Vou te mostrar como. Segunda dica é a seguinte: use valores que facilitem a sua conta. Aqui você já vai ver um. Certo? Nessa hora o teu raciocínio matemático faz você ganhar muito tempo. Muito tempo. Perfeito? Vamos colocar em prática o que eu acabei de falar para você. Olha aqui de novo. Olha só. Você percebeu que aqui eu preciso de 76 gramas? E aqui, ó, 3 vezes 71, ou seja, isso aqui vai dar 213. Cara, eu preciso de muito mais Cl2 do que CS2. Quase o triplo. Quase o triplo. Então, se eu preciso de muito mais desse e as massas são iguais, você deve imaginar que já que eu preciso de muito mais do Cl2, a quantidade de CS2 deveria ser muito menor. E está igual, logo esse cara está sobrando. Essa foi a primeira dica que eu te dei. A segunda dica é a seguinte: se você fizer 71 vezes 3, dá 213. Olha que sorte, hein? 21,3 é 10 vezes menos, a tua conta fica molezinha de fazer. Percebeu? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o seguinte: o que a gente propôs? Vou fingir que conheço um, 21,3, e que não conheço o outro. O que é esse x? Vamos lá? X é igual a 76, 21,3 sobre 3 vezes 71. Tu já sabe que 3 vezes 71 dá 213. Então dá para simplificar isso aqui, ó. 1 e 10. Não é isso? 21,3 sobre 213, que a gente fez a conta aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 213. Deu 1 para 10. Isso aqui dá 7,6 gramas. O que é isso? 7,6 gramas de CS2 necessários para consumir completamente os 21,3 gramas de Cl2. Qual é a conclusão imediata? Que se eu preciso de 7,6, mas eu disponho de 21,3, tem muito mais do que o que eu preciso. Então esse cara está em excesso. Vamos escrever isso. Olha aqui, ó. Como dispomos de 21,3 gramas de CS2, lembra, eu só preciso de 7,3. Conclui-se, ou concluímos, se preferir, que este, ou seja, o CS2, encontra-se em excesso. Eu só preciso de 7,6, foi o que tu acabou de calcular aqui. 7,6. E eu disponho de 21,3. Ou seja, está sobrando. Certo? Se está sobrando, o nosso limitante é o Cl2. Ok? A parte do excesso morreu. Porque você calculou o limitante e você só vai usar o limitante daqui para frente. Por quê? Porque é ele que diz quanto produto é formado. O cara que está em excesso, ele está ali, está sobrando para garantir que o outro seja completamente consumido e nada mais. Você não vai trabalhar com ele. O máximo que o problema pode pedir para você é quanto de excesso tem.
Porra, se eu tenho 21.3 e só preciso usar 7.6, faz a diferença que morreu a pergunta. No caso, ele te perguntar quanto tem excesso. Então, quando o problema é de excesso, tu já viu como é que funciona. A gente já usou uma questãozinha que fala de excesso junto com rendimento para falar o excesso logo de uma vez. Quando é que eu tenho situações de excesso de reagente? Quando ele me informar quantidades de 2 ou mais reagentes. Informou? Vá verificar se tem alguém em excesso. Pode ser até que não tenha, tá? Pode ser que ele coloque os componentes em proporção estequiométrica, mas você tem que verificar, tu não vai saber isso de cara só olhando o problema. A não ser que você faça a conta de cabeça, isso precisa de um pouquinho mais de prática. Acredito muito que você vai ter essa prática logo logo, mas por enquanto, para quem está vendo isso aí e tem uma certa dificuldade, a gente vai devagarzinho. Descobrimos a parte do excesso, o limitante é o CL2. É esse CL2 que eu vou usar para calcular o que o problema me pedir, porque até então não foi isso que ele pediu não, tá? Eu coloquei uma questão um pouquinho maior dessa vez. Vai ficar o bloco inteiro em cima dela, mas para falar de 2 assuntos, revisar o rendimento e falar do excesso. Ok? O que o problema está pedindo de fato para a gente? Vamos olhar aqui na lousa, olha só. Ele pede para você calcular o rendimento percentual, sabendo-se que foram obtidos 7,7 gramas de CCl4. Então vamos reescrever a equação? A equação que ele pediu para a gente fazer foi essa daqui, olha só. Dá um risco aqui, seria o CS2 mais 3 do Cl2, produzindo, né, só conferir aqui, o S2Cl2, que está aqui embaixo, e o CCl4, que está aqui na frente, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, CCl4 mais S2Cl2. A proporção molar que a gente tinha escrito era de 1 mol desse cara para 3 mols desse, produzindo 1 mol desse e 1 mol desse. Porém, ele está te pedindo rendimento, certo? Se ele está te pedindo rendimento, você vai calcular o rendimento como? Pega a proporção molar e já corrige. Tem um fator aqui, ó, dizendo o seguinte, você não vai conseguir converter 1 mol de CS2 e 3 mols de Cl2 em 1 de CCl4 e 1 de S2Cl2. Você vai produzir apenas R% disso. R de rendimento, tá? Se você quiser colocar X, Y, Z, não tem problema. Eu coloco P para pureza, R para rendimento. E aqui também, ó, você vai ter uma rentabilidade de R%. Ok? Já está corrigido o rendimento. Já está corrigido. O que a gente faz daqui para frente? Marca quem nos interessa na questão. Quem é interessante nessa questão? O Cl2, que é o limitante, e o CCl4, que foi informado. O que ele disse para a gente? Utilizou 2,3 gramas do cloro e produziu 7,7 gramas do CCl4. Ele quer o rendimento. Então vamos lá. Daqui para frente a questão voltou ao caso clássico de rendimento. 3 vezes 71 gramas de Cl2. E aqui, CCl4, ó, o carbono é 12, cada cloro é 35,5. 35,5 vezes 4 vai dar 142. Tá? Vamos conferir aqui, ó, 35,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 5, 20 com 2, 22. 4 vezes 3, 12 com 2, 14. Uma casa decimal, 142. Mais os 12 do carbono, deu 154. Então, vamos colocar aqui, ó, 154 gramas. Não esquece do rendimento que está ali, ó. O rendimento aqui, vezes R. O que ele informou para você na questão? Lembrou disso? Ele colocou 21,3 gramas desse Cl2, que é o nosso limitante, e pediu aqui para a gente o que? 7,7 gramas do CCl4. Ok? Com isso, a gente matou o R. Como é que eu calculo esse R aqui? Olha só. O R deu 3 vezes 71, que está aqui em cima, vezes 7,7 e dividiu por 21,3, que está aqui embaixo, vezes 154. Vai dar coisa boa, hein? Porque você já sabe que 71 vezes 3 dá 213. Então você pode cortar aqui, ó, 10 vezes maior. Vai dar 77 sobre 144. Que sorte, hein, Jefferson? 77 é exatamente metade do 144. Ou melhor, do 154. Não escreve besteira. 154 aqui, ó.
certo? Vamos colocar ali 154 para ficar certinho. Foi aqui? 154. Isso aqui vai dar 0,5 ou 50% de rendimento. Certo? Vou botar aqui só para marcar a opção certinha. 50%, letra B. Bom, uma questãozinha só no bloco, mas uma questãozinha que inseriu o conceito de rendimento, revisou o conceito de rendimento e inseriu o conceito de excesso de reagentes. Faremos outros para isso não ficar tão perdido assim, tão solto assim. Beleza? Até o próximo bloco. Um abraço.